Boa tarde, Caxambu. Som tá bom? Consegue ouvir? Sim, ótimo. Valeu, Caxambu. Boa tarde, Tainá. Bom, pessoal. Boa tarde, Iago. Bom, vamos lá então. Pessoal, na aula passada eu falei para vocês de respiração e nós fizemos exercícios. Creio eu que a gente foi até o exercício 5, né, para corrigir. Eu acho que eu corrigi até o 4 com certeza. O 5 eu não lembro se eu cheguei a corrigir com vocês. E eu tinha pedido para vocês fazerem, se eu não me engano, até o 8. Uma coisa assim. Tá? Estou certo? É isso aí? Com um delay bem grande. Por favor, alguém me responda se eu estou certo nisso. Não sei, não consegui ver a aula na sexta. Mas não era... Ah, é, tu não viu a aula sexta, Caxambu. Tainá, sabe me dizer? João Lucas, quem tiver aí. João Vitor. Iago. Bom, pessoal, então vamos fazer uma coisa assim. O pessoal, é verdade. Acho que corrigimos até às 5, senhor. Boa tarde, acho que parou nas 5. Valeu, valeu. Tá? Então, assim, ó, pessoal, eu quero corrigir as outras também, mas também quero fixar um pouco mais esse conteúdo, tá? E se eu não estou enganado, eu pedi para vocês fazerem até a 8. Então, eu vou pedir para agora vocês fazerem as outras que estão faltando até a 13, da 8 a 13, né? E a 1, 2, 3, 4 e 5 da Desenvolvendo Habilidades. Então, vocês façam até a 13, depois até a 5 da Desenvolvendo Habilidades. Aí eu corrijo tudo e a gente passa adiante no conteúdo. Então, a gente fica passando, qual a página mesmo? Claro, não tem problema nenhum. 735 é a página da 8 em diante, tá? 735 é a página da 8 em diante. Então, vai na 735, depois vai até a 5, passam todos até a 5, questão 5, desenvolvendo habilidades, que fica na 738 daí. E aí eu corrijo tudo e a gente passa no conteúdo, tá? Eu vou fechar meu microfone aqui só para vocês não ficarem ouvindo os barulhos daqui, para não atrapalhar o raciocínio de vocês. Tá? Então, façam essas.
Bom, pessoal, vamos lá então. Já dois me responderam que eu podia corrigir, né? Então, vamos dar sequência a esse processo. Questão 6. Já que eu corrigi até a 5, né? Vou corrigir da 6 em diante. O volume total de ar que cabe no sistema respiratório de um homem adulto ao nível do mar é cerca de 6 litros. Nessas condições, os pulmões de um indivíduo em repouso, a cada movimento respiratório, trocam com o meio exterior, em média, apenas meio litro de ar. Essa quantidade de ar inspirado mistura-se ao ar retido nas vias aéreas e apenas parte dessa mistura chega aos alvéolos. Desse modo, considerando a fisiologia e a anatomia do aparelho respiratório humano, é correto afirmar que, durante a inspiração, o ar que chega aos alvéolos possui maior concentração de O2 do que aquela que o sangue arterial. É a base para que haja a troca, né, gasosa, né? Eu tenho que ter uma pressão parcial de oxigênio maior nos pulmões do que no sangue, né? Senão não vai ter troca, né? Não vai ter como absorver o oxigênio. Então, isso é a base direta. Mesmo tendo todo esse discurso que entra pouco ar, que não tem tanta coisa, né? Vai ter uma quantidade de oxigênio maior. 7. As cinzas do vulcão chileno Peyúye, que entrou em erupção no dia 4 de junho de 2011, provocaram o cancelamento de centenas de voos do Cone Sul, tráfego de aeronaves nos aeroportos do Rio Grande do Sul, Brasil, cidades da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile foi interrompido diversas vezes durante vários dias para garantir a segurança dos passageiros. Os gases decorrentes da erupção podem acarretar sérios danos à saúde, principalmente a crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas e problemas pulmonares e cardiorrespiratórios. Dependendo da concentração, elas podem aspirar um material com ferro, cloro, enxofre, gás sulfídrico que inflama os brônquios, especialmente das pessoas que já têm doenças de pulmão. Sobre o sistema respiratório, assinale a alternativa correta. O ar aspirado percorre as cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia e chega aos brônquios, onde ocorrem as trocas gasosas. Não, as trocas gasosas são feitas no nível alveolar. Tá? Os gases decorrentes da erupção do vulcão são nocivos tanto aos seres vivos quanto aos outros animais terrestres com respiração cutânea, como anfíbios e répteis. Réptil não tem respiração cutânea, tá? E os gases todos, com esses metais, todos seriam nocivos a qualquer um, tá? Os habitantes das áreas afetadas pelas cinzas do vulcão podem apresentar tosse e dificuldade de respirar devido ao excesso de muco produzido pela traqueia, que retém as partículas poluentes dos agentes infecciosos, capazes de causar lesões no aparelho respiratório. Então, conforme tu vai inspirando coisas, tu vai aumentando a produção de muco. Mais ou menos isso, pessoal, é o também que acontece com a pessoa que é fumante. Como ela está botando muitos gases, muitas substâncias para dentro que não deveria colocar, os cílios vão ter que funcionar mais, eles acabam não funcionando direito, então aumenta a produção de muco nas vias respiratórias. Por isso que é comum os fumantes tossirem tanto, né? Uma forma de tentar expelir esse muco todo, tá? Vamos ver a letra D. O oxigênio inalado é transportado às células junto aos tecidos do corpo e dissolvido no plasma sanguíneo. O oxigênio inalado é transportado pelas hemácias, né? Não no plasma. O monóxido de carbono, quando inalado em grande quantidade, pode ocasionar obstrução dos brônquios, impedindo... Não, o monóxido se junta à hemoglobina, impedindo a troca gasosa. Até aqui algum problema, pessoal? Eu estou seguindo, estou corrigindo, estou lendo, corrigindo, mas nenhum probleminha?
Se tiverem alguma coisa, me parem, por favor, tá? Habilidoso, o homem representou todo o corpo humano em desenhos para estudá-lo. O esquema a seguir representa o processo de deglutição. Tá? Então, o alimento... Até vamos dar um zoom maior nisso aqui, né? Porque... O alimento vai passar, a língua vai botar, faringe, esôfago, traqueia, né? Laringe, traqueia, proeminência laringe, é o pomo de Adão, né? Ali, aí epiglote fechando a traqueia, o alimento vai para o esôfago. Tá. Se eu tirar do livro do Amabis, né? Sobre o processo, é correto afirmar que o bolo alimentar contido pelo alimento mastigado, misturado à saliva, é empurrado pela língua para o fundo da faringe rumo ao esôfago. Tá. Por que isso está numa questão respiratória? Só se for, né, no capítulo de respiração, só se for pelo movimento do epiglote, que a pergunta não houve aqui, né? Nada sobre isso. Tá? Durante a deglutição, entra um mecanismo que fecha a faringe, o canal que conduz o ar aos pulmões, evitando o alimento ingerido penetre nas vias respiratórias. Ele não fecha a faringe, né? Ele fecha a laringe. Tá? Para não haver passagem de alimento em direção ao sistema respiratório, o epiglote abre a glote e orienta a passagem. Não, ela não abre, ela fecha a glote. Tá? A deglutição ocorre com a passagem de alimento da epiglote para a traqueia, depois para o esôfago, após devidamente umedecido. Né? A deglutição ocorre com a passagem do alimento da epiglote para a traqueia. Não, aí o cara morreu sufocado, né? Após devidamente umedecido e lubrificado pela saliva, o bolo alimentar passa pela laringe. Não, morreu, né? Tá? Então, nada disso. Certo, pessoal? Olha lá. Na escala zoológica, diversos organismos aquáticos ou terrestres apresentam estruturas adaptadas à obtenção de oxigênio. Diante disso, as trocas gasosas ocorrem. Ó, nas planárias por osmose. Não, se é gás, é difusão, não é osmose. Osmose é líquido. As minhocas por absorção ativa das glândulas calcíferas. Não, minhoca é absorção pela pele, né? Tá? É cutânea. Glândula calcífera é glândula de cálcio. Tá? Que é importante para os músculos, para toda a estrutura dos vasos sanguíneos, mas não para a absorção do oxigênio. Nos insetos, por difusão no sistema traqueal, chegando ao sangue, que faz a distribuição. Não. O sistema traqueal é independente do sangue, não é o sangue que distribui. Nos peixes, por difusão nos filamentos branquiais das guelras, é o outro nome para as brânquias, né? No mecanismo de contracorrente. Quando nós falamos em zoologia, eu até usei o exemplo do Harry Potter, lembram? Que tinha aquela plantinha no Harry Potter 4, Cálice de Fogo, que tem quarto livro, quarto filme, né? Tá? Que tem o Neville Longbottom dá aquela alga chamada Guelricho para ele poder respirar debaixo d'água, porque ele tem que mergulhar no lago dos Sereianos ali para buscar o que foi perdido, que na realidade, né, ele não sabia o que era, mas eram os amigos, né? Rony, a Hermione, tá, ali. Então, simplesmente formação das guelras, que é um nome popular para brânquias, tá? Então, é uma coisa que é comum aparecer. Nas aves, por absorção ativa dos sacos aéreos localizados nas asas. Não, os sacos aéreos são no corpo, não nas asas. Tá? 10. A maioria dos peixes ossos apresenta sacos similares a pulmões, que permitem o controle da flutuação da profundidade que pode ficar na água sem gastar energia. Marca alternativa que contém a estrutura em questão. É a bexiga natatória. Tá? Tem um grupo de peixes chamados peixes pulmonados. Tá? Aqui no Brasil nós temos a piramboia,
que pode usar a bexiga natatória como pulmão mesmo, tá? Então, durante os períodos de seca, atolado no lodo, deixa só as narinas de fora, puxando o ar e mandando diretamente para a bexiga natatória, a qual manda o ar para o sangue, né? Então, funcionando como uma respiração emergencial, como se fosse um pulmão. Tá? Então, a bexiga nadatória. Isso aqui são todos, é o único nome diferente, o resto tudo é nadadeira, né? Que não é, né? Tá? 11. Para voar, os insetos consomem muito oxigênio, em consequência da elevada atividade muscular necessária para o movimento de suas asas. Para suprir a intensa demanda, o oxigênio é levado às células musculares. Não é pelo sangue, porque é uma respiração traqueal, tá? Vamos passar para cá. Através de um tubo denominado traqueia, o qual leva o sangue rico em gás aos tecidos musculares. Um conjunto de tubos denominado traqueia, o qual transporta esse gás desde orifícios externos até os tecidos, sem que o sangue participe desse transporte. Aqui, dizendo que a traqueia leva até o sangue, não, né? Então, letra D, porque é independente do sangue. Lembra que a circulação dos insetos ela é independente do sangue, porque eles têm circulação aberta, e circulação aberta é lenta, e para voar vai precisar de muita energia. Então, o sistema é uma adaptação ao voo, conseguir fazer a demanda para a musculatura rapidamente, justamente sendo independente do sangue para poder distribuir, tá? Essa é a ideia. Aí a letra E, através de um coração, não. Na gincana da escola, os concorrentes devem citar 4 animais que realizassem, respectivamente, respiração cutânea, branquial, traqueal e pulmonar. Sapo faz cutânea e pulmonar, né? Sardinha, branquial. Caranguejo é branquial também, não pode. Lesma faz pulmonar e cutânea. Aranha é filotraqueal. Ouriço do mar já não é cutânea, né? Pelo sistema umbilical e formação de brânquias. Planária é cutânea. Golfinho é pulmonar. Minhoca é cutânea. Camarão é branquial, porque é um crustáceo. Gafanhoto é traqueal, porque é um inseto. E pulmonar, porque a lagartixa é um réptil, então respira por pulmões. Algum problema até aqui, pessoal? Não? Ok. 13. Motivado pela beleza da água, verde neon de uma praia brasileira, um banhista se arrisca a um mergulho. Não podia ter tido ideia melhor. Sobre uma pedra pôde ver uma anêmona do mar, reluzindo um azul fluorescente indescritível. Pouco adiante, um ouriço do mar que movimentava lenta e ritmadamente os seus espinhos, e como em uma solitária dança. Ao sair da água, foi surpreendido por uma fuga de vários ciris para suas tocas. Olhando para o lindo céu azul, como um ato de agradecimento, gaivotas faziam grandes rasantes sobre a água em busca de alimento. O festival de beleza só cessou quando, ao sentar-se à orla para uma água de coco, percebeu que o lixo humano é um desastrado atrativo de insetos, especialmente baratas. Assinale a alternativa correta que indica, respectivamente, o tipo de sistema respiratório de cada um dos animais citados ou destacados no texto. Então, vamos lá. Anêmona do mar, tá? Não tem um sistema respiratório, é difusão, né? Então, ele é ausente. Tá? Ó, ausente ou respiração por difusão direta, ok. Tá? Então, na primeira já te dá essa visão. Como é ausente ou difusão, tu ficaria entre a A e A, C. Claro que vocês estão vendo que a resposta é a C, porque estou compartilhando a tela com vocês aqui, mas vamos analisar diretamente, tá? Ausente. O segundo animal é o ouriço do mar.
E o ouriço do mar é branquial ou, né, pelo sistema ambulacral, que pode absorver também. Mas aqui nas duas tem branquial. O terceiro animal, gaivota. Gaivota é ave. Ah, não, desculpa. Pulei o siri aqui. Tá? Ciris. Ciris é crustáceo. Se é crustáceo, é branquial. Mas era branquial nas duas também aqui, né? Então não tem... Não, aqui tá pulmonar, tá? É branquial, porque é o siri. Gaivota, que é o que vem de novo, pulmonar, e barata, traqueal, tá? Então, siri é branquial, então seria ausente, branquial, branquial, tá? Pulmonar para gaivota e traqueal para as baratas. Desenvolvendo habilidades. Em reações a seguir são fundamentais para o equilíbrio de ácido base dos mamíferos. CO2, H2CO3, né? H+, CO3-, que é o bicarbonato, né? Ali. E aí também dá para inverter a reação. Quando aumentar muito essa concentração, inverte. Com base nessas reações, conclui-se que um primata introduzido em uma atmosfera rica em CO2, após a absorção desse gás, apresentará como resposta fisiológica imediata uma hiperventilação devido à resposta bulbar decorrente da alta concentração de CO2. Tá? Por que ele vai hiperventilar? Porque está com muito CO2, pouco oxigênio, começa o processo de hiperventilação para tentar eliminar o máximo possível de CO2, tá? Para equilibrar. Hiperventilação devido à resposta renal, não, né? Tá? Hipoventilação, diminuir devido à resposta bulbar decorrente do aumento da concentração de H2CO3 no celular. Não, porque o que te faz respirar é justamente o aumento da concentração de CO2, né? Você está aumentando aqui a concentração de CO2, você deveria respirar mais e não menos, né? Uma hipoventilação devido à resposta decorrente do aumento da concentração de H2CO3 nos alvéolos, não. Os alvéolos é CO2, né? O H+ é perdido, ele vai inverter essa reação aqui, formando CO e H2O, e o CO2 é que vai para o alvéolo, né? Não o bicarbonato. Ninguém tem bicarbonato no pulmão. A hipoventilação devido à resposta renal decorrente do aumento do H+. Não. E o ultrafiltrado glomerular não tem nada a ver com a tua respiração, né? Aqui é a excreção. 2. Na figura, uma demonstração feita com garrafa PET, tubos e balões de borracha simula o funcionamento do sistema respiratório humano. Pessoal, isso aqui é uma coisa que vocês podem fazer em casa até, e é legal para visualizar o funcionamento dos pulmões em função do diafragma. Tu pega uma garrafa PET transparente, por exemplo, de água mineral, grande, 2 litros ali, né? Fura a tampa e passa 2 canudinhos pela tampa, tá? 2 caninhos, tá? Eu vou dizer que depois que tu passou, põe uma colinha, alguma coisa para vedar a tampa para não ter fuga de ar ali, porque senão não vai funcionar direito. E aí coloca um balãozinho em cada caninho, murcho, tá? Ali. Também põe uma fita adesiva ali ao redor do canudinho para vedar bem, não ter saída de ar. Coloca dentro da garrafa PET. Pega um balão qualquer e estourado, tu corta ele e tu estica. Ele tem que ficar bem esticado aqui, tá? Então, tu, bem na borda aqui, passa uma fita adesiva bem forte aqui para ele ficar, mas ele tem que estar bem esticadinho, tá? Tem que ser, não pode ficar muito frouxão. O desenho tá feito que meio frouxão, não, ele tem que ficar esticadinho. Mas que permita que tu puxe. O ideal é até tu fazer assim, ó, tu dá um nó no coisinha do balão e cortar para esticar aquele bem aqui, e tu ter o coisinha do balão aqui, ó, onde tu, o bocal onde tu enche, para poder puxar, tá? E aí o que acontece? Quando tu fecha a tampa, tá tudo bem vedadinho, direitinho, tu puxa o balão para baixo aqui, as 2 bexiguinhas que estão aqui vão encher de ar. E quando tu solta, o ar vai sair.
Então, tu visualiza bem o movimento do diafragma. É uma coisa muito fácil de fazer em casa e é legal para o processo de visualização. Tá? Sobre o sistema respiratório humano e as estruturas que o representam na demonstração, é correto afirmar que o movimento da mão esticando a borracha corresponde ao relaxamento do diafragma em resposta do estímulo. Não. Puxando para baixo é a contração do diafragma. Tá? É a contração do diafragma. O movimento da mão esticando a borracha corresponde à contração do diafragma por ação do bulbo quando o pH do sangue circulante diminui em relação à formação do ácido carbônico no plasma. Isso aí. Tá? A garrafa PET corresponde à pleura e à membrana dupla que envolve os pulmões, que apresentam quimiorreceptores sensíveis a CO2 e O2 nos capilares alveolares, desencadeando os movimentos de inspiração e expiração. A pleura é uma película, uma pelezinha que recobre os pulmões para fazer a proteção dos pulmões. Né? A garrafa PET, na realidade, ela faria o papel das costelas. Tá? Ou a parede da caixa torácica, pode ser também. Tá? A garrafa PET corresponde à parede da caixa torácica. Para manter o volume torácico constante, permite que os pulmões, representados pelos balões, se inflem na inspiração e esvaziem na expiração, expulsando o ar rico em O2. Não, é em CO2. Né? Na inspiração, libera CO2. Tá? Então, esse é o distrator que tu vem com toda a ideia de que está respirando tudo correto. Mas aqui está errado. Os tubos que penetram na garrafa correspondem à traqueia e aos brônquios, que, embora não apresentem movimentos de contração e relaxamento. Os tubos que penetram na garrafa correspondem à traqueia e aos brônquios, que, embora não apresentem contração e relaxamento, favorecem a movimentação do ar nas vias respiratórias, possuem válvulas que impedem a mistura do ar rico. Nada disso, tá? Bobagem. 3. Pessoal, eu tô indo à frente, não tem nenhum problema aí, cara? Nenhum? Vocês não estão respondendo, não estão dizendo nada, eu estou seguindo. Para realizarem o teste do etilômetro, popularmente chamado de bafômetro, uma pessoa precisa expirar um determinado volume de ar para dentro do equipamento através de um bocal. Assinale a alternativa que explica respectivamente o movimento muscular exercido na expiração e a origem do álcool no corpo humano a ser eventualmente detectado pelo equipamento. Contração do diafragma. Se é expiração, é relaxamento. Relaxamento do diafragma, células sanguíneas brancas. Isso é leucócito. Tá? E não são responsáveis pelas substâncias ingeridas, tá? Então, nada disso. Certo? Contração do diafragma, não, é relaxamento. Então já, relaxamento do diafragma, plasma sanguíneo responsável pelo transporte de substâncias ingeridas. Sim, quem transporta as substâncias ingeridas é o teu plasma sanguíneo. Então, quando tu faz o processo da expiração, tu estás passando lá, parte do álcool vai ser exalada ali, né? Pela tua respiração. Relaxamento do diafragma, ar proveniente do estômago. Meu Deus, né? Ar proveniente do estômago. Tá? Então, não. Se tivesse ar no estômago, tu já tinha feito antes. Troca do gás oxigênio entre o ar atmosférico presente nos alvéolos pulmonares e os capilares sanguíneos pode expressar-se pela fórmula: difusão do gás igual a A sobre E vezes D, P1 menos P2. A, área alveolar, E, distância entre o tecido epitelial do alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo, D, coeficiente de difusão do gás, P1 menos P2, diferença da pressão do gás entre o ar alveolar e o sangue.
Quanto maior a altitude, menor a pressão atmosférica e o ar atmosférico se torna-se mais rarefeito. Ao escalar uma montanha, um alpinista percebe que sua respiração vai ficando cada vez mais difícil. Essa dificuldade é ocasionada porque um dos fatores expressos na fórmula está alterado. Qual é esse o fator? A área alveolar? Não, é a mesma. Tá? Coeficiente de difusão do gás é o mesmo. Distância entre o tecido epitelial do alvéolo pulmonar e capilar sanguíneo. Mesmo. Diferença de pressão entre o ar alveolar atmosférico e o capilar sanguíneo. Esse é o problema. Porque para se difundir tem que ter a diferença. Se eu diminuir essa diferença, porque o ar atmosférico está ficando com menor pressão, a passagem do oxigênio se torna mais lenta, mais difícil. Tá? Tranquilo? Por isso que quem vive em altitude tem que aumentar o número de hemácias. Porque como a diferença diminui, passa mais diferente, ele tem que ter maior número de hemácias para poder fazer essa situação. E por isso quem vai fazer escaladas, por exemplo, ao Everest, é comum nas suas mochilas eles terem um sistema respiratório para mandar ar sob pressão, uma garrafa com oxigênio ou com ar comprimido na pressão normal para eles poderem conseguir respirar. Tá? O produto da área alveolar, e também trabalham com uma série de substâncias para ativar o metabolismo e alterar essa diferença. Tá? Então, tem isso. O produto da área alveolar pela distância entre o alvéolo pulmonar e o capilar sanguíneo. Tá? Os gráficos representam concentração de 3 gases no sangue. Assim passam pelos alvéolos pulmonares. Gráfico 1. Sangue venoso. Unidades arbitrárias, ou seja, tanto de, sabe lá do quanto, não interessa a concentração. Qual é a unidade? Interessa que notar aqui, no 1, a concentração diminuiu. Sangue venoso, sangue arterial. No 2, permaneceu constante. E no gráfico 3, diminuiu. E a pergunta é correto afirmar que os gráficos representam concentração dos gases oxigênio, CO2 e nitrogênio são respectivamente? Ora, a quantidade de oxigênio no sangue venoso é menor do que no sangue arterial. Ela aumenta no sangue arterial. Então, o gráfico 3 seria o referente, tá, ao oxigênio. Mas, pessoal, vamos pegar aqui embaixo, o gráfico 2 permanece constante. O único gás que permanece constante nesse processo, desses 3 gases, é o nitrogênio. Porque o nitrogênio é um gás inerte no nosso corpo. Nós não conseguimos aproveitar o nitrogênio diretamente. Não tem como a gente pegar o gás nitrogênio e usar o nitrogênio. O nitrogênio não é usado. Ele entra e sai. Então, a concentração dele no sangue arterial e no venoso é exatamente a mesma, porque nós não usamos. Né? Então, quando tu respira pelo pulmão, ele entra, vai para o teu sangue e continua saindo pelo sangue venoso. Tá? Desculpa. E aqui, o 1 diminui. O que acontece? Sangue venoso é rico em oxigênio, mas o arterial é pobre. Então, o que em oxigênio, em gás carbônico. É rico em gás carbônico, o arterial é pobre. Então, é o gás carbônico. Então, 1 é gás carbônico, 2 nitrogênio, 3 oxigênio. Como ele quer oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, é 3, 1, 2. Letra D de Dinamarca. Certo, pessoal? Esse foi o que eu pedi para vocês fazerem. Eu vou começar, então, a compartilhar os meus slides. E vamos lá. Deixa eu sair daqui. Deixa eu diminuir aqui também.
Eu não atrapalho ninguém. Tá? Excreção, pessoal. Excreção é um processo de eliminação de produtos metabólicos de um ser vivo. Tá? Então, quando eu estou perdendo água metabólica, quando eu estou perdendo gás carbônico, quando eu estou fazendo um xixi, eu estou fazendo um processo de excreção. Tá? No suor, que sai alguns produtos nitrogenados, excreção também. Então, tudo que o meu corpo está eliminando, que são produtos do nosso metabolismo, esses produtos vão ser considerados como excreção. Normalmente, quando se fala em sistema excretor, é porque quer se falar do sistema urinário. Tá, pessoal? A gente quer falar do sistema urinário, então essa é a ideia básica, né? Mas qualquer eliminação de um produto é uma excreção. Tá? Então, o gás carbônico, estou excretando. Tá? Como se quer falar do processo urinário, obviamente ele faz a osmorregulação, o controle da quantidade de água do nosso corpo, regula a concentração dos fluidos corporais, que, para mim, pessoal, eu botei aqui, porque isso é citado no livro de vocês como uma das funções, tá? Mas para mim é exatamente a mesma coisa, a osmorregulação, né? Porque a concentração dos fluidos nada mais é do que a osmorregulação, e sim, atuar no equilíbrio ácido-base do corpo, que seria algo diferente, tá? Algo diferente do que uma osmorregulação, certo? Ai, desculpa. Aí o equilíbrio ácido-base aqui, ó, tem a ver com o próprio gás carbônico aqui, né? Tá? Por causa do pH, né? Ó, o que acontece assim, ó? Proteínas da dieta, proteínas que a gente come, a gente transforma em aminoácidos, e quando a gente quebra os aminoácidos, a desaminação forma amônia e cetoácidos. As proteínas endógenas vão formar os aminoácidos são usados também para produzir proteínas endógenas, e às vezes o aminoácido decomposto forma amônia e cetoácidos. Cetoácidos podem gerar glicose e gordura no nosso corpo. Tá tranquilo? Alguns exemplos aqui, ó. Então, ó, carboidratos, gorduras, proteínas e ácidos nucleicos. O que acontece? Gordura vai formar basicamente carbono e água, porque as gorduras são feitas de ácido gráfico, que é basicamente carbono e água. O carboidrato já está dizendo, né? Carboidrato, carbono e água. As proteínas geram gás carbônico, gera água e também gera amônia. Por quê? Porque as proteínas, elas, né, aqui é o grupo amina, né, do aminoácido, ela é feita de aminoácido. E os ácidos nucleicos, eles têm bases nitrogenadas e tem o açúcar também, a pentose. Então, eles acabam formando os 3 itens. Então, a decomposição de gordura e carboidrato faz a gente excretar gás carbônico e água, proteína e ácidos nucleicos, gás carbônico, água e grupo amina. Só que esse grupo amina vai ser transformado em amônia, ou em ureia, ou em ácido úrico. Os animais que excretam amônia vão ser chamados de amoniotélicos, tá? Porque liberam amônia, são amoniotélicos. Os que excretam ureia, tá? Vão ser chamados de ureotélicos. E os que excretam ácido úrico, uricotélicos. Então, amoniotélicos, ureotélicos e uricotélicos. Ok? Tranquilo? E aí tu tem as fórmulas aí geradas, tá? O que nós temos mais aqui? Ó, os resíduos nitrogenados mais comuns, amônia, ureia e ácido úrico. Por que mais comuns? Porque tem outros. Por exemplo, aranhas excretam também guanina.
tá? Amônia também, a aranha excreta guanina. Mesmo a guanina do DNA é uma forma de excreção. E se tu olhar aqui, ó, a fórmula do ácido úrico, ela, em termos estruturais aqui, ela é muito similar à fórmula da adenina e da guanina. Por isso que a aranha consegue excretar guanina, ó. A similaridade com essa estrutura, tá? É similar ao ácido úrico. Então, pode ter. Então, os três mais comuns é amônia, ureia e ácido úrico. Amônia, toxicidade alta ou altíssima, pessoal. Ureia, moderada e alguns livros trazem baixa. Tá? Ácido úrico, baixa ou muito baixa. O ácido úrico, para ser tóxico, ele tem que estar numa concentração muito alta. Tá? Já de cara, pessoal, já vamos falar isso, que é importante, que é o seguinte, ó. Nós vamos ter amônia no corpo, ureia e ácido úrico. Só que como a amônia tem toxicidade alta, toda amônia que se forma no nosso corpo, nós vamos transformar em ureia. Tá? E nós vamos formar ureia e ácido úrico. Quem tem aquela doença chamada de gota, a gota é excesso de ácido úrico, que se acumula nas articulações, incha e dói pra caramba. Tá? A solubilidade da amônia é alta, da ureia alta ou moderada, do ácido úrico muito baixa. Tá? Difusibilidade através das membranas. Amônia passa com facilidade. Ureia, meia boca, ácido úrico, é difícil de passar. Custo metabólico para síntese, muito baixo. Por quê? Porque ele vem, da desaminação das proteínas. Pode botar aqui, ó. Aminoácido, amônia. Desamina, só fala. O custo é muito baixo. Tá? O da ureia, baixo. Pode botar de baixo a moderado. E do ácido úrico, alto. Tá? Isso quer dizer o quê? Que para produzir ácido úrico, meu custo metabólico é bem mais alto. Eu tenho que fazer mais transformações até chegar lá. Não basta simplesmente tirar a amônia dali, né? Que é muito tóxica. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Ó, quantidade de água necessária. Opa, deixa eu já fazer o conserto aqui. Desculpa aí, pessoal, mas aqui saiu a coisa da... Não. Tá? Então, assim, ó, quantidade necessária para excretar 1 grama de nitrogênio, 1 grama de nitrogênio na forma de amônia, ureia e ácido úrico. 1 grama de nitrogênio na forma de amônia, eu preciso de 400 ml de água. Por que isso? A amônia é bem solúvel, só que tem uma coisa, mesmo ela sendo solúvel, ela é muito tóxica. Então, o que acontece? Eu tenho que ter uma quantidade de água maior para tentar diluir o máximo possível de amônia ali, diluir, deixar ela mais diluída possível, porque ela é muito tóxica. Se eu tiver ela de forma mais concentrada, eu vou ter uma reação muito forte, não vai ser possível. Então, tenho essa situação aqui, tá? Ureia, tá? É 50 ml apenas. Ou seja, eu preciso 8 vezes menos
líquido para diluir a ureia do que a amônia, tá? E o ácido úrico, 10 ml. Então, o ácido úrico, eu preciso de uma quantidade 40 vezes menor de líquido, tá? 40 vezes menor de líquido do que a amônia. Então, a relação é, da amônia para a ureia, eu consigo conservar 8 vezes mais líquido, eu deixo de perder esse líquido 8 vezes ali para conseguir liberar a ureia necessária. E o ácido úrico é 40 vezes menos. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Amônia é um produto de excreção exclusivamente de animais aquáticos. Para eles poderem liberar essa quantidade de água que é necessária, tá? Eles têm que estar no ambiente aquático. Eles perdem a água, mas já absorvem por osmose essa água, né? Então, tu vai ter a absorção por osmose e perder essa amônia gerada ali, que é extremamente tóxica, tá? Tudo bem? A ureia, tá? A ureia, pessoal, ela é um intermediário. Ela não é tão tóxica quanto a amônia, portanto, eu posso ter uma concentração maior dela no meu sangue, a amônia não posso, né, ali, e conseguir liberar, então, com volumes de água menor. Então, a ureia, ela é o intermediário. Eu tanto vou ter em animais aquáticos, quanto em animais terrestres. Por quê? Porque o aquático pode liberar sem problema nenhum, e o terrestre, ele pode liberar ureia, desde que ele tenha a ingestão de um pouco de água, ou que ele consiga tirar a água proveniente dos alimentos para ele conseguir se hidratar como deveria. Tá? Essa é a ideia. E o ácido úrico, pessoal, é típico de um animal terrestre, que é o que vai conservar o máximo possível a água no seu corpo. Tá? Ele conserva o máximo possível. Então, o ácido úrico é uma das grandes adaptações ao ambiente terrestre, porque a quantidade de água que tu perde no processo de excreção é muito baixa em relação aos outros. Certo? Sem problemas. Aqui. O que vocês estão vendo aí, pessoal, é o chamado ciclo da ornitina. O nome do ciclo que dá é o ciclo da ornitina. Tá? Esse ciclo da ornitina, ele acontece no nosso fígado. Tá? Porque a excreção, ela é feita pelos rins. O rim retira o material, material vai ser excretado do nosso sangue. Mas tem que lembrar que é o fígado que metaboliza toxinas. E a amônia é tóxica. A amônia é tóxica. Então, quando eu faço a desaminação das proteínas, eu crio amônia. E a amônia é tóxica. Então, o fígado metaboliza isso, transformando em ureia. Tá? Transformando em ureia. Então, o que vai acontecer? Essa amônia vai reagir com a arginina, tá? Arginina. A arginina vai formar ureia e água. E quando ela perder aqui, formando a ureia, ela vai dar origem a um outro aminoácido chamado ornitina. Tá? A ornitina, reagindo com CO2 e NH3, vai formar citrulina. A citrulina, ao sair da matriz mitocondrial, vai ser transformada em arginina, que vai reagir com amônia. Então, citrulina e amônia vão dar arginina,
que vai formar, vai se decompor em ureia e ornitina. A ornitina, junto com gás carbônico e amônia, forma citrulina. Tá? Junto com a amônia e citrulina. A citrulina, junto com a amônia, forma adenina, que se decompõe em ureia e água, formando ornitina, e aí fecha o ciclo. Esse é o chamado ciclo da ornitina. E assim tu vai utilizando sempre a amônia de forma que tu consiga liberar ureia e não fique a amônia circulante no nosso sangue, porque ela é altamente tóxica. Tá? Então, esse sistema que já foi colocado aqui, já foi colocado para nós, para não ter problema. Então, ocorre na matriz mitocondrial, uma parte, o restante no citoplasma das células, e tu vai falando principalmente isso nas células do teu fígado. Algum problema até aí, pessoal? Não? Produtos de excreção, protonefrídeos, ou, como está aqui, célula-flama, tá? Protonefrídeo ou célula-flama, tá, pessoal? O que vai acontecer aqui? Protonefrídeo ou célula-flama. Eu vou ter o seguinte, eu tenho canais, né, ligados a um sistema de protonefrídeo, que é proto, primeiro, primitivo, néfron, rim, ídeo, semelhante a, tá? Essa estrutura que está aqui, ela tem por dentro um tufo de flagelos ou cílios, tá? Ali, tem dobras na membrana aqui, e o núcleozinho da célula. Então, através dessas dobras, a água entra aqui, esses flagelos retiram dos líquidos internos que estão vindo aqui, os dejetos, mandam através desses canais, para o chamado túbulo excretor, e aí a excreção vai ocorrer através de um poro da célula. Ele retira, então, o fluxo que tem proveniente das outras células. Tá? Esse seria o protonefrídeo. O desenho é o quê, pessoal? Lembra o que é o desenho? É uma planária, tá? Então, o protonefrídeo ou célula-flama é típico dos plateumintes. Pessoal, essas figuras que eu tirei do próprio livro de vocês, tá? Então, vocês podem, quando forem estudar, vão encontrar as mesmas figuras também aí. Tá? Ó, a rede de capilares que nós temos aqui vai envolver o chamado nefrídeo. No livro de vocês, em vez de nome de nefrídeos, como é o que mais aparece em prova, eu botei nefrídeos, tá? No livro de vocês está nefrídia, protonefrídia, tá? Mas aparece mais em prova nefrídeo, tá? O que acontece? Esse nefrídeo tem um chamado nefróstoma, que é uma boquinha cheia de ciliozinhos ao redor, que fica sugando o que vem daqui, sugando tudo que está nessa cavidade celomática, ou seja, dos capilares vai para a divisão para a cavidade celomática, e o nefróstoma suga da cavidade celomática todo o processo aqui, fazendo, por difusão, ter a reabsorção de algumas substâncias, e o que não quer sair pelos poros que vão se abrir ao lado da pele, tá? Pelo nefridióporo, e vai saindo a água aí. Né? Com os dejetos, né? Sai água e os dejetos, tá? Na realidade, aqui, ó, a tendência desse animal aqui é liberar ácido úrico, né? Os terrestres liberarem ácido úrico, os aquáticos podem liberar amônio. Tubos de Malpighi, que é dos insetos, tá? Tubos de Malpighi. O tubo de Malpighi se abre aqui dentro do tubo digestório. Ele vai filtrar o que está na cavidade celomática também, então o que está no celoma vai passar para dentro do tubo, e o tubo não tem uma abertura externa direta. Ele joga para dentro do intestino. Então, quando sair, sai tudo pelo intestino. Então, inseto sai pelo ânus, tanto xixi quanto cocô. Não sei se vocês lembram que eu fazia a brincadeira de que inseto libera chico, né? Xixi, cocô, tudo junto. Tá?
Essa seria a ideia. Aqui, para quem não lembra, ó, tu vai ter a faringe, esôfago, tem um papo, moela, e aí começa o intestino. Nefrídeos e néfron. Nefrídeo, tá? No caso aqui dos moluscos, também pode aparecer com o nome de metanefrídeo, até porque nas minhocas também é nefrídeo, tá? Então, o nefróstoma, que é igual ao nefróstoma do outro, tira da cavidade, no caso aqui, normalmente daquelas hemoceles, né, ou da cavidade celomática também, celomática das hemoceles, mas principalmente das hemoceles. Ele tira o que tem que ser excretado e aí vai pelo túbulo que se abre na parede corporal. Já o néfron, que é a estrutura nossa, não filtra a cavidade do corpo. Ele filtra única e exclusivamente o que sai dos capilares sanguíneos na cápsula renal. Então ele filtra somente o sangue. Aqui não. Ele filtra a cavidade celomática e os hemocélios, e aqui somente o sangue. Pessoal, até aí tudo sem problema ou alguma dúvida que tenha surgido? Tudo certo. Então tá tranquilaço, maravilha. Segue o baile. Então vamos seguindo o baile. A Tainá mandou seguir o baile, vamos seguir o baile. Pessoal, existem 3 tipos de rins que vão ser chamados de pronéfron, mesanéfron e metanéfron. Tá? 3 tipos básicos de rins que a gente vai ter nos vertebrados. Pronéfron, mesonéfron e metanéfron. O pronéfron, ele vai filtrar o que está no celoma. Ó. Eu tenho nefróstomo, celoma, ele filtra aqui, e a posição do pronéfron é numa posição mais cefálica, tá? Uma posição mais cefálica. Eu vou encontrar isso naquele grupo que a gente já estudou, que são os ciclostomados, tá? Os agnatos, tá? Que é a lampreia, o peixe-bruxa, que vão ter esse tipo de excreção, tá? Então, tu vai ter esse pronéfron ali, tu filtra o que está na cavidade celomática e manda para a estrutura renal, né? Que seria essa estrutura aí. O mesonéfro, que é de uma posição também mais torácica, entre tórax e abdômen, o pronéfro entre a cabeça e o tórax, o mesonéfro entre o tórax e o abdômen. O mesonéfro, ele é o intermediário. Ele filtra tanto o que está no celoma quanto do que vem no sangue. Então, existe um rim similar ao nosso com um néfron, mas também existe a estrutura de um nefrídeo, um nefróstomo, para filtrar o que está no celoma. Então, esse nefróstomo absorve o que tem no celoma e o néfron manda também para o canal para a excreção. E aí isso segue o canal e vai ser excretado. E o metanéfro filtra somente o sangue, não tira nada da cavidade celomática, tá? Não tira absolutamente nada da cavidade celomática. Isso é uma grande diferença no estilo de filtragem, tá? Que é importante. No nosso corpo vai acontecer o quê? Ó, o sangue vem pela artéria renal, entra nos rins, tá? É filtrado pelos rins, ou seja, o rim retira o produto de excreção, tá? Vai sair o sangue novo pela
veia cava inferior, tá? Que vai sair aqui, o veia renal vai para a veia cava inferior, né? Ali. O material coletado aqui, tá? O material coletado aqui vai ser o quê? Ó, deixa eu retomar aqui, ó. Artérias renais, tu tem artéria aorta, ó, são as artérias que estão em contato com veias renais, vão estar em contato com a veia cava. Então, vem pela artéria aorta, artérias renais, é filtrado, e o sangue já filtrado, aquele que foi retirado do material, sai pela veia renal, entrando em contato com a veia cava inferior. O material que foi retirado, e cuidem isso por causa do português, que isso é muito importante, o filtrado, que foi tirado da água, que foi filtrado, o filtrado, tá, vai escorrer por essa estrutura chamada ureter, como são dois, são ureteres, porque são dois rins, e vai preencher a bexiga, o saco que está aqui, tá? Quando chegar num determinado volume, esse saco vai comprimir o que aqui nesse desenho não aparece, mas tem aqui embaixo, um músculo em forma de anel, tá? Chamado de esfíncter. Então, quando ele chega a um determinado volume, ele pressiona esse esfíncter e aí tu sente aquela vontade de fazer o xixi. Aí tu vai no banheiro, contrai o esfíncter, permitindo a passagem do líquido pela uretra. Tem um R, tá? Pela uretra. Então, quando o esfíncter está relaxado, ele está comprimindo o canal. Quando eu contraio o esfíncter, ele libera o canal. Tá? Então, tu vai contrair o esfíncter e vai. Esse esfíncter, tu tem um certo nível de controle. Tá? Tu tem um certo nível de controle. Então, tu pode controlar a tua vontade de fazer xixi. Então, quando tu sente aquela vontadezinha de fazer xixi, se tu disser não, agora não. O esfíncter relaxa e tu para de sentir aquela vontade de fazer xixi por um tempo. Só que aí o volume de líquido vai aumentar. Se o volume de líquido aumentou, a pressão sobre o esfíncter se torna maior. E se a pressão sobre o esfíncter se torna maior, vai dar uma vontade maior de fazer xixi. Mas tu pode dizer não, agora não. Claro que vai ter algum momento que tu vai ter que parar de dizer não. E aí tu vai ter que dizer ai, não, porque tu tá louco de vontade de fazer, já tá saindo, né? Tá? Porque é a situação diferenciada, né? Já não aguenta mais. E aí tu vai fazer o xizinho. Certo? Bom, o que acontece aqui, pessoal? Uma das várias disfunções que pode dar, envolvendo aqui, vou pegar pelo menos essa parte mais mecânica primeiro, e menos a parte química lá do interior do rim, é o seguinte: é comum o tecido que faz a sustentação da bexiga, ele se distender, tá? Porque tem um tecido que faz toda, envolve ali, ele se distende, as fibras de colágeno que tem ali, que são fibras reticulares, se distendem. Então, perde um pouco a sustentação. E se perde a sustentação, o que vai acontecer? Essa bexiga cede um pouco, que é o que as pessoas popularmente chamam de bexiga caída, tá? Ela cede um pouco. E aí ela pressiona mais o esfíncter. E aí o indivíduo perde um pouco o controle sobre a micção. Tá? Perde um controle da micção porque, afinal de contas, está pressionando demais ali. E isso é uma das causas de incontinência urinária. Tá? A pessoa não consegue mais segurar. Isso tem várias causas possíveis, tá? Incontinência. O problema com esse tecido é uma delas, tá? E o problema com esse tecido tem mais de uma causa também.
Um, que é o óbvio, né, pessoal? É a idade, né? Tu tá ficando mais velho, os tecidos ficam mais flácidos, isso gera o problema. O outro pode ser o parto, porque a movimentação do útero na hora do parto pode empurrar a bexiga e distender um pouco dos tecidos. Então, isso pode vir a gerar problema. Eu até quero... Deixa eu ver se eu estou com o whiteboard. Tô, tá? Compartilhar uma coisinha aqui com vocês. Tá? Que é para vocês verem o seguinte, ó. Ó. O útero tá aqui. Tá? Aí vem o canal vaginal aqui. E daqui de cima partem as tubas uterinas, tá? E o que acontece? A bexiga tá aqui. Daqui sai a uretra, que vai ter sua abertura, que vai estar lá na chamada vulva, com os pequenos e os grandes lábios aqui, tá? Vou botar o clitóris aqui. Tu tem a abertura. Tranquilo? Então, o que acontece? No parto, que vai gerar uma pressão aqui, ó. Porque tu tem que expelir o bebê para aqui, né? Então, gera uma pressão aqui e isso pode fazer com que o tecido de sustentação que está aqui se distenda para lá também. E é por isso também que grávida faz xixi a cada 5 segundos, né? Pior coisa que tem é fazer uma viagem de carro para um destino longe com uma mulher grávida no carro, né? Porque fica parando o tempo todo, né? O tempo todo para fazer xixi, né? Ela não consegue. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Maravilha. Bom, para falar da parte química toda aqui, do que acontece dentro do rim, como é que é dentro do rim, isso eu vou deixar para a próxima aula, porque o nosso horário já fechou aí, vocês devem estar cansados, tiveram um monte de aula hoje, tá? Próxima aula, ou seja, quinta-feira, tá? Eu falo sobre o restante dessa inscrição, tá? Ó, a Michele tá mandando uma mensagenzinha aí para vocês. Pessoal, gostaria de um minutinho com vocês. Comigo também, Michele, ou só com eles? Oi, professora. Não, é só com o pessoal, sim. Não te ouvi, Michele, tava com um som muito baixo aqui, desculpa. É só com os alunos. Ah, tá, Mas então se tá. quiser ficar, não tem problema. Não, tudo bem. Tá? Próxima